puedo, me ligaron de mi servicio porque la chica no pegó los papeles. Por Dios, ¿qué tipo de trabajo tiene ella? Buenas, guapas viajeras. Eu sou Jessie, prof de espanhol, e aqui no Espanhol Nossa Viagem todos os dias tem muito conteúdo para você aprender a conversar em espanhol sem travar. É isso aí, bater papo com naturalidade, tranquilidade e segurança. Bora que na aula de hoje o nosso vídeo é especial sobre falsos cognatos na viagem. É isso aí, você já está cansado de saber que o português e o espanhol são muito parecidos, mas tem várias pegadinhas exatamente por serem parecidos. E os clássicos são os falsos cognatos. Mas tem uma lista aqui especial que eu fiz para você, que são falsos cognatos que podem sim aparecer durante a tua viagem. É isso aí, aquelas palavrinhas que se você não souber, vai dar muita confusão, vai dar problema, vai dar dor de cabeça e vai te fazer passar vergonha. Então, bora para a lista, papel e caneta na mão e anota tudo aí. Então vamos lá para a primeira da nossa lista, que é o tal do ligar, que é igual do ligar do português, que a gente acha que é fazer uma ligação, mas não é. No espanhol, ligar é sair com alguém. Esse tá ficando que a gente usa no português, em espanhol se diz ligar. Ella está ligando com ele, ela tá ficando com ele ou ela tá saindo com ele. Dependendo do contexto, dependendo de como é a conversa, pode inclusive significar fazer sexo. Olha só, teve uma seguidora uma vez que me mandou uma história que eu chorei de dar risada. Que lá no trabalho dela, a secretária falou para uma menina espanhola: mi jefe está em una ligación. Então ela não podia atender porque ele estava em uma chamada em espanhol, não ligación. Ligación é tipo, ele tá transando ali no escritório e ele não pode te atender. Não. Então toma cuidado, porque se você precisar fazer uma ligação, precisar ligar para alguém, você vai dizer llamar ou llamada. Necessito chamar a alguém. Necessito fazer uma chamada. Não vai usar ligar ou ligação. Segunda palavra da nossa lista é propina. Propina não é suborno. Em espanhol se chama soborno. E propina é simplesmente gorjeta. É muito comum em vários países hispanos que a gente passou. Tem uma pessoa que tira a maleta, que tira a bagagem de dentro do ônibus, que chama maleteiro, e ele sempre pede uma propina. Então, uma propina para el maleteiro, que é a pessoa que vai tirar as malas ali para você. Então, propina não é subornar alguém, simplesmente dá uma gorjeta. Terceira palavra, buscar. Buscar em espanhol tem dois significados diferentes. Pode ser de buscar alguém, e, por exemplo, eu vou buscar a minha irmã. Pode ser usado nesse sentido. Vou buscar minha irmã. Principalmente na América Latina eles usam bastante. Mas o problema acontece com outro significado, que buscar é procurar. Então, em espanhol a gente não usa o procurar. Estou buscando um restaurante. Estou buscando um lugar para comer. Então, esse buscar é sempre no sentido de procurar alguma coisa. E você vai usar bastante aí na tua viagem, porque a gente sempre fica perdido, né? Então você está sempre procurando. Não use o verbo procurar e use o buscar. Eu sei que no português buscar também significa esse procurar alguma coisa, mas a gente usa muito pouco, né? E é por isso que vem a confusão. Nada de procurar e use sim o buscar. A próxima aqui acontece a mesma coisa, que é a palavra dirección, que em espanhol tem dois significados. Então, de direção, realmente qual é a direção para onde você vai, e o segundo significado, que é endereço. Então, se a pessoa pergunta, qual é a direção de tu hotel? Qual é o endereço do seu hotel? É muito mais provável que ela vai perguntar o endereço e não qual é, para que lado ela tá indo, qual é a direção. Então, dirección é sempre endereço. Outra palavra boa aí, hein, para viagem, porque a gente também precisa de endereço das coisas para poder visitar os pontos turísticos. Então, direction. Próxima da lista é um clássico dos erros, clássico dos clássicos, que é apelido. Apelido, que não é apelido no espanhol. Tem muita gente que acha que é apelido. Inclusive, meu primo foi viajar e tava lá nome e apelido, e ele colocou apelido. Em vez de colocar sobrenome, isso vai aparecer muito nas suas passagens de trem, de ônibus, de avião. Nome e apelido. Apelido é o seu sobrenome. Presta bem atenção. E como que diz em espanhol, né? Pode estar aí pensando, como que diz esse apelido no espanhol? Se diz apodo. Apodo. Por exemplo, el apodo de Francisco é Pancho. Então, o apelido de Francisco em espanhol é Pancho, não é Chico, como a gente chama aqui, né? Até porque Chico é menino em espanhol. E esses falsos cognatos, é assim que funciona. Agora, bora falar de
transporte. Porque quando a gente vai pegar um Uber, pegar um trem, pegar um metrô, um avião, o que seja, a gente usa muito esse verbo pegar no português, que em espanhol não dá pra gente usar nesse sentido, tá? Porque existe sim o verbo pegar, e pegar é colar. Colar ou então bater. Bater em alguém, nada a ver os dois significados em espanhol para mesmo verbo, né? Mas é bater ou colar. E quando a gente está falando de pegar um meio de transporte, você vai usar o tomar. Vou a tomar um Uber, vou a tomar um avião, vou a tomar um trem ou lo que seja. Então você vai pegar um meio de transporte sempre com o tomar. Ah, mas tomar em espanhol não é de tomar alguma coisa? É também. Então, ai, quero tomar uma cerveja. Então eu quero tomar uma cerveja também, tá? E agora bora falar de restaurante. Você saiu para comer alguma coisa, nós temos 3 falsos cognatos clássicos de um restaurante, de um bar, que é baço, copa e taça. Não tem nada a ver com o que eles parecem. Vamos começar com o primeiro. Baço, um baço de água, que é um copo de água. Eu quero um baço de água. Mas agora eu quero tomar um vinho. Eu quero uma copa de vino. Copa, com feminino, tá? Com A no final. Eu quero uma copa de vino. Mas agora, para terminar, eu quero uma xícara de café. Eu quero uma taça de café. Uma taça de café. Então são 3 que eles misturam tudo e parece que é no português e não tem nada a ver com o significado que a gente usa no português. Então, baço é copo, copa é taça e taça é xícara. Só para confundir mais um pouquinho, existe sim a palavra copo em espanhol, que é floco, um floquinho de neve. Isso é um copo. Falei que é bastante coisa, tem uma lista completona aqui para você não passar vergonha na sua viagem. Então já aproveita, se inscreve no canal, já deixa o seu like, já comenta aqui embaixo algum falso cognato que você conhece, que já te fez passar vergonha ou que você já escutou com uma história por aí. Bora continuar com a palavra serviço. Serviço parece serviço, né? Ah, eu tenho que ir pro serviço, como sinônimo de trabalho. Mas não, serviço é banheiro, banheiro, tá? Então, eu aprendi, quando eu aprendi espanhol, que serviço é um banheiro de um restaurante, que é um banheiro de, sei lá, de uma estação de metrô, são os banheiros públicos. E banho a gente utiliza para dizer o banheiro de dentro de casa. Mas, para te falar bem a verdade, todos os países que eu viajei, que eu conheci, eles usam banho, serviço, a mesma coisa, é tudo sinônimo, tá? Mas você pode sim encontrar essa palavra, ou então um garçom falar pra você, ah, dobla a la derecha e vas a encontrar el servicio. Então, serviço não é serviço, é o banheiro. Agora vamos para 4 palavras que brasileiro nenhum tem maturidade para escutar no espanhol. Todo mundo começa a dar risada, inclusive eu também dou risada até hoje. Vamos começar com a palavra porra. Porra. Quando eu cheguei na Espanha tinha muito churros com porra. É isso aí, que é tipo um creme. Então é churros com creme. Ou então essa porra pode vir no teu café também. Então seria um café com creme, tá? Porra em espanhol é R vibrante, tá? 2 S tem sempre o som do R vibrante. E sim, eu dou risada até hoje. Próximo aqui é buceta. Buceta, isso mesmo. Tem vários países, mais ali da região central, da Centro-América e países caribenhos, que buceta é um micro-ônibus. Então você vai dizer, ah, eu vou pegar o ônibus, eu vou a tomar uma buceta, ou então eu vou agarrar a buceta, também eles usam o verbo agarrar. Esse é muito engraçado, né? Vamos combinar, tem tantas palavras para dizer ônibus, autobus, ônibus, bus, coletivo, tem tantas outras, por que buceta? Próximo aqui é saco, um saco. Esse saco é paletó. Então, você, não sei, ponta de saco. Então, coloque o paletó. É tipo blazer, paletó, assim, não sei muita diferença entre blazer e paletó. Pra mim é a mesma coisa, mas em espanhol você vai dizer saco, tá? E aí, uma sacola, o saco que a gente usa para saco plástico, vai ser bolsa, uma bolsa plástica. E outra aqui, que essa aqui eu dei muita risada quando eu tava morando na Espanha, porque a gente entrou no ônibus, tava chovendo muito, chovendo, e uma senhora resbalou, que escorregou e falou, ui, casi me caigo. Eu, casi me caigo. Não é do cagar, não tem nada a ver com isso, porque é do verbo cair, eu quase caio, casi me caigo. Então essa conjugação do verbo cair é muito engraçada e eu dou muita risada, essa não tem maturidade. Eu dou risada menos. Ah, eu falei que era 3, mas tem mais, porque nós temos a palavra pelado, pelado em espanhol, que é
careca não ter cabelo? Bueno, el hombre pelado. Não é que o homem estar sem roupa, porque pelado mesmo de estar sem roupa em espanhol é desnudo, como no português, né? A gente fala, tá desnudo ou desnuda. Mas a gente usa muito mais a palavra pelado, né? E pelado é careca. E pra fechar, tarado. Tarado é louco. A pessoa está louca, tá doida. Ai, que eres tarado? Que não é que a pessoa é tarada. Não. Tarado é no sentido de tá doida, não tá batendo bem, tá falando umas coisas nada a ver. Em espanhol você pode usar assim a palavra tarado. Então, ó, uma coletânea de palavras aqui que precisa muito prestar atenção. Tá vendo só que é um monte de palavras. Eu fiz uma coletânea de palavras muito úteis e que com certeza vão aparecer na tua viagem. Mas a questão é que não existem só essas. O espanhol e o português são cheios e cheios de falsos cognatos. E pra gente fechar o vídeo de hoje, eu quero te dar 3 dicas para você conseguir memorizar e lembrar dessas palavras. Vamos começar com o contexto. É muito difícil você conseguir lembrar do que significa aquela palavra sem um contexto. Então pega toda essa listinha de palavras que eu te mostrei aqui e crie frases que fazem parte do seu dia a dia. Por exemplo, sei lá, quem é careca aí na tua família? Bueno, mi tío José es pelado. Está pelado ou es pelado. E aí você vai criando frases que tenham a ver com o teu contexto, que tem a ver com a tua família, com o teu dia a dia, com o teu trabalho e tal. Fica muito mais fácil de você lembrar desses falsos cognatos. Segundo ponto importante é a repetição. A gente não vai lembrar, você vai ver que essa lista de palavras você não vai conseguir lembrar se você não repetir. O processo de memorização está baseado na repetição. Quantas vezes você vai ver aquela palavra, principalmente quantas vezes você vai ver aquela frase que você criou com esse falso cognato. E para isso vem a terceira dica, que é o treino eco. Treino eco é o treino completão para te ajudar a lembrar desses falsos cognatos. Inclusive, serve para tudo dentro do espanhol. Lembrar de conjugação verbal, pronome, toda essa parte de gramática e memorização do nome das coisas, treino eco é o mais indicado. Porque a gente usa o aplicativo Anki dentro do teu celular, então você põe um fone de ouvido, tem a voz do nativo falando aquela frase, uma frase com contexto, uma frase que você realmente usaria no espanhol e você vai repetindo. Então é isso que vai fazer com que você lembre das palavras, lembre dos falsos cognatos e não passe vergonha. E o treino eco é apenas um dos mais de 10 treinos de conversa que a gente tem dentro do programa de treinamento Espanhol Menos é Mais. É isso aí, espanhol não se estuda, espanhol se treina. Se você quer realmente aprender a conversar, falar em espanhol com segurança, sem travar, você precisa treinar. Treinar suas habilidades, como a habilidade de escuta, para entender o espanhol mesmo quando o nativo fale rápido, a habilidade de fala, para você ter uma pronúncia correta, bonita no espanhol, acabar com aqueles espaços de ficar pensando em português, traduzir para depois falar em espanhol e por aí vai. Tem vários e vários treinos diferentes para você conseguir conversar em espanhol de verdade. Então clica no botão aqui embaixo, no link na verdade que está aqui na descrição e vem fazer parte, vem conhecer os treinos de conversa do Menos é Mais.